Os primeiros segundos após você conhecer um cliente, aqueles primeiros momentos, eles nunca podem ser mudados. E você tem que estar preparado para fazer isso certo. Você precisa saber fazer as pessoas se sentirem bem na sua presença. O objetivo de qualquer reunião é, número 1, fazer as pessoas ficarem à vontade, as pessoas se sentirem confortáveis na sua presença, em falar com você, em dialogar com você e te contar os problemas delas. Em segundo lugar, você tem que fazer com que o cliente te conheça, você tem que contar a sua história rapidamente. Você se mostra uma pessoa confiável e aí o cliente começa a baixar a guarda e vocês entram num terreno comum, também conhecido como rapport, que é falar sobre coisas em comum entre você e a pessoa com quem você está dialogando, com quem você está negociando. Um passo muito importante da reunião, de qualquer reunião que você vai fazer, você tem, já logo de cara, de alguma maneira, que se diferenciar dos seus concorrentes, das outras pessoas que já foram antes de você fazer reunião com esse cliente e das que virão depois. Você tem que ser diferente de tudo o que ele já viu ou o que ele vai ver depois da sua saída. E você também tem que criar uma experiência diferente para o seu cliente de tudo que ele já vivenciou com o seu produto ou o seu serviço. Tudo que ele já viveu no passado, você tem que mostrar de uma nova maneira. Porque pode ser que ele tenha tido uma experiência negativa e a gente não pode deixar que isso atrapalhe a nossa negociação. Um outro ponto importantíssimo numa reunião é que você tem que fazer com que o cliente entregue o controle da reunião para você. E isso não pode ser forçado, isso tem que ser natural. O cliente tem que ter o desejo de te entregar o controle da reunião para que aí sim você possa conduzir e você possa fechar o negócio lá na frente. Então aprender a fazer bem feita a saudação inicial é determinante para o sucesso de cada passo que você vai dar a seguir. E isso é uma coisa que você vai ter que aprimorar pela sua vida inteira. Durante toda a sua carreira, você vai aprimorar a saudação inicial. Isso não é uma coisa que você aprende uma vez e você já sabe como é que faz e não precisa mais se preocupar. Não. Sempre tem que estar aprimorando, sempre tem que estar estudando, sempre tem que estar aperfeiçoando para que você realmente consiga dar um show na hora de fazer a saudação inicial sem espetáculo, de uma forma profissional, de uma forma ética, mas de uma forma marcante. Eu arrisco dizer que sem fazer a saudação de forma correta e sem conseguir o controle da reunião, você não consegue fazer a venda. Agora, uma coisa que a gente tem que entender aqui, que tem que entrar na nossa cabeça. Quem está interessado no cliente é a gente. O cliente não está interessado em nós. Nós é que estamos mais interessados no cliente. Então, a gente tem que demonstrar que está interessado no cliente, pelas nossas ações, pelas nossas atitudes, pela maneira como a gente conduz a reunião, pela maneira como a gente trata o cliente. Além disso, a gente tem que entender que todo prospect é real. Eu já vi algumas pessoas, infelizmente, desmerecerem um prospect porque muitas vezes ele não está tão bem vestido, ou ele não aparenta ter dinheiro, ou uma educação que condiz com o produto que ele está querendo comprar. Só que todo cliente tem que ser respeitado e ele tem que ser tratado como se fosse o único cliente da sua vida. Todos os clientes. Todos os clientes são reais. Todos os clientes um dia eles vão comprar. Todo cliente é uma oportunidade de você fazer negócio. Um dia, mais cedo ou mais tarde, ele vai acabar comprando, ou de você ou do seu concorrente. Essa regra não tem exceção. E não se preocupa com rejeição. Muitas vezes o cliente está te tratando baseado na experiência que ele já viveu anteriormente. Ele teve uma má experiência com uma outra pessoa que foi vender para ele antes de você e ele já está com aquilo na cabeça. E aí quando ele te vê, ele te compara com aquele outro vendedor que talvez não tenha sido tão profissional e aí ele vai fazer uma relação e muitas vezes você vai achar que é pessoal. Não é pessoal. Se mantém firme, tranquilo e visualiza o negócio. Agora o que você tem que fazer é construir o futuro na sua mente. A sua vida depende disso, depende desse negócio. Então a gente tem que ganhar todas as negociações que a gente entra. A gente não entra em negociação para perder. A gente entra em todas as negociações como se fosse a nossa última negociação e aquela que a gente precisa ganhar de qualquer maneira. As pessoas não estão preocupadas com você, elas estão preocupadas com elas. Elas estão interessadas no seu produto. Elas querem saber se elas têm como pagar, se aquilo serve para elas, se elas podem comprar. As pessoas estão cumprindo o papel que cabe a elas, o papel de comprador. E a nossa função, o nosso papel é ajudar essas pessoas a tomarem a decisão de compra.